Bom, gente, eu vou conversar agora com um grande especialista, o médico ginecologista Valdemar Cogos. Ele nasceu em Santos e atua em São Paulo com grande sucesso, respeito das suas pacientes. Ele vai nos dar a honra de conversar um pouquinho sobre a sua área de atuação, a área ginecológica. Valdemar Cogos, prazer em tê-lo aqui. Obrigado por nos atender. Eu também, você é um príncipe, você sempre com esses elogios. Você é meu ídolo. Aliás, você é o nosso ídolo. Imagina. Muito obrigado. Valdemar, você é formado pela Escola Paulista de Medicina e teve a honra de lecionar durante muitos anos nessa mesma escola? É isso mesmo, eu entrei na Escola Paulista de Medicina em 1960. Você nem pensava em nascer nessa época. Eu me formei em 65, fiz residência, que era quase que uma obrigatoriedade naquela época. Fiz residência até 68. A partir de então, eu fiz um concurso na Escola Paulista e me tornei professor adjunto. E fui professor adjunto de ginecologia. Fui chefe da mastologia durante 10, 12 anos e me aposentei há alguns anos atrás. Mas continua clinicando? Sim, o consultório continua em andamento, sim. Perfeito. Valdemar, existe idade para procurar um ginecologista? A partir de que idade? Não existe idade definida. É claro que as mais jovens são mais raras no consultório, mas isso é muito relativo. Até crianças nós consultamos porque, às vezes, há queixas de vários tipos. Os corrimentos, infecções urinárias. E, então, crianças de 4 ou 5 anos podem ser trazidas desde que tenham uma queixa. Mas essa pergunta que você fez é interessante, porque algumas pacientes perguntam que hora que eu tenho que trazer a minha filha ao ginecologista para um exame de rotina. Se ela não tiver interesse, não tiver queixa, ela não precisa ir ao ginecologista. Ela, através do pediatra, o pediatra vai ter um histórico dela e, se achar que alguma coisa não está bem, assessorada pela mãe, que acompanha o desenvolvimento dessa menina quanto a pelos, mamas, a menstruação. E essas informações as mães têm e sabem que se alguma coisa não está indo bem nesse sentido, principalmente esses 3 itens, está na hora de ir ao ginecologista. Exatamente. Bom, hoje em dia, a jovem, né, ela começa a ter vida sexual mais cedo, né? Então, isso acaba levando essa jovem ao consultório do ginecologista mais cedo também, ou não só a partir da primeira menstruação. Você tem toda a razão, é isso mesmo. As meninas, né, 13, 14 anos, passam a ter uma atividade sexual e precisam ser orientadas, principalmente quanto às doenças infecciosas e quanto à prevenção de uma gravidez. Então, esses métodos anticoncepcionais devem ser fornecidos para a menina e se orientar para que seja escolhido um método o mais adequado àquela faixa etária. Você tem toda a razão. Agora, mas principalmente as doenças sexualmente transmissíveis. Isso é muito importante porque patologias, infecções que já estavam até esquecidas no tempo, estão voltando. Estão voltando corrimentos de vários tipos, corrimentos viróticos, corrimentos de bacterianos, estão voltando porque está havendo uma certa promiscuidade também, mas estão voltando. E seria interessante aproveitar um programa de grande audiência como o teu programa, JB, para falar sobre uma vacina contra um
um vírus chamado HPV, que é muito importante, que é recomendado para meninas desde os 9 anos de idade. Se preconizava até os 26 anos de idade, mas nada impede que elas possam tomar até com mais idade. Mas é interessante que os trabalhos foram feitos nessa faixa de idades, dos 9 em diante, até para os meninos, porque este vírus é o principal causador na atualidade do câncer do colo do útero. Olha, e câncer de pênis em homem. Que coisa! Através de uma lesãozinha chamada condiloma. Então, o HPV forma o condiloma, que vai evoluir com o decorrer do tempo, em anos e décadas, para o câncer do colo do útero, vagina, boca, nariz, etc. Nós temos aqui um parceiro em Santos, que é a Previna, né? uma clínica especializada em vacinas, e elas já estiveram aqui conosco falando exatamente sobre isso. Não só as meninas, quanto os meninos, né? Os adolescentes que começam sua vida sexual mais cedo. Quando nós falamos que a administração de vacina contra o HPV deve ser dada a partir dos 9 anos, nas meninas, não significa que está dado ordem para que comece uma vida sexual ativa. É preciso separar esses modismos, e você tocou numa situação muito interessante. É moda ter relação sexual, então vamos ter. Não é assim que funciona. Essa orientação é que tem que ser dada tanto na escola como pelos pais. Infelizmente, isso não é levado a sério. Porque é moda ter relação sexual? É moda ter uma relação de qualquer tipo? Não, não é para ser levado isso ao pé da letra. Existe uma coisa que nos difere dos animais. Chama-se o amor, o aspecto psicológico, o relacionamento sentimental. Isso foi esquecido, infelizmente. E você sabe disso, todos nós temos essa percepção de que esse modismo sexual, em todos os sentidos, está sendo muito pernicioso, causando o inverso, um problema psicológico da não realização amorosa, da não realização sentimental, da não realização psicológica. Valdemar, você é especialista em mastologia, né? Além do câncer de mama, tem outras doenças também? As mamas constituem um terreno a ponto de existir só o mastologista. A mama é o principal atributo feminino de beleza. Depois do rosto, as mamas contribuem significativamente para a satisfação da mulher. Então nós vamos encontrar problemas mamários que vão desde mamas que não cresceram até aquelas que cresceram demais. Então é preciso aumentar, é preciso diminuir para que a moça fique confortável, não é? Mas tudo isso precisa ser estudado pelo ginecologista e pelo cirurgião plástico de maneira adequada e não se apoiar no modismo. Nesse tempo todo de especialidade, nós pegamos as fases, aí volta o modismo. As mamas têm que ser pequenas. As mulheres todas diminuem as mamas. Não, as mamas precisam ser grandes, porque a dona fulana da novela da não sei quanto mandou. E aí coloca o silicone. Houve a época em que o silicone deu problema que causava câncer, que causava insuficiência renal, problemas renais de vários tipos. Então, é preciso que a mulher tenha um médico de confiança, uma pessoa de confiança que seria, não vou dizer um pai, mas um segundo pai, um conselheiro. Assim como você tem um conselheiro advogado, um conselheiro arquiteto, engenheiro, conforme você precisar, alguém de confiança. Exatamente. E
um médico de confiança. E geralmente esse médico é o ginecologista, é o clínico da mulher. Sem sintomas, a visita anual é fundamental, principalmente para as mulheres além dos 25 anos. A partir de um determinado ponto, se houve já uma patologia e a necessidade de um controle mais frequente, ela deve fazer. Por exemplo, em relação à mastologia. Hoje em dia, as cirurgias de cânceres feitas de maneira precoce conservam as mamas. Sim. Mas isso não elimina a necessidade de um controle. E, às vezes, um controle a cada 3, 6 meses. Não há vacina para o câncer de mama. Não há prevenção do câncer de mama. Sim. E aquelas mulheres que têm na família algum caso de doenças malignas da mama, e seja de qual setor for, intestino, urinário, na família, precisa procurar mais frequentemente o atendimento médico. Existe um capítulo que nós dávamos aulas na faculdade, que era principais queixas da mulher no ginecologista. Então, começamos pela mama, dores mamárias, caroço na mama, de repente aparece ela se tomando banho, encontra um tumor ou a retração do mamilo, dores as mais variadas, e depois os sangramentos anormais em qualquer idade, principalmente depois da menopausa. Os sangramentos anormais, como se diz, até prova em contrário, é doença maligna. Sangramentos anormais após um período sem menstruação. Dores, corrimento, febre, dor à relação, tudo isso leva a mulher ao ginecologista. E, às vezes, qualquer outra queixa que quer um aconselhamento, às vezes com náuseas, vômitos, etc. E as queixas urinárias, né? Perda de urina aos esforços, ou mesmo sem esforço, sangramento urinário, problemas intestinais, enfim, qualquer queixa deve ser levada ao ginecologista, ao médico de confiança, principalmente o ginecologista, que fará o encaminhamento para outras especialidades. Doutor Valdemar, hoje, em função da mulher estar no mercado de trabalho, buscando a sua consolidação, sucesso profissional, ela tem adiado, né, o sonho da maternidade. Até que idade a mulher pode adiar esse sonho? Até que idade isso é possível? Você sabe que isso é interessante. Isso entra no terreno do comportamento, um problema sociológico sério, né? A partir dos 35 anos, em média, o número de folículos que darão origem ao óvulo, que será possível, a partir dele, uma gravidez, a partir dos 35 anos, quase que totalmente, a totalidade das mulheres, o número de folículos começa a diminuir. A capacidade de engravidar vai diminuindo, de modo que fica mais difícil engravidar após os 35 anos. Não que não seja possível, é possível engravidar naturalmente após essa idade. Aos 36, 37, ela está fazendo MBA, fazendo não sei o que, outro curso de não sei o que, ela vai adiando. Paralelamente, outras patologias vão acontecer que desaconselham a gravidez tardia, depois dos 35, 38, que são as alterações genéticas do nenê, do feto. Então, não bastasse a dificuldade que ela passa a ter após os 35 anos, não quer dizer que com 30 não vai ter dificuldade de engravidar. Pode ser que o problema seja dela, poderá ser do marido. Mas, como você me perguntou, da idade, após os 35 anos,
fica difícil de engravidar e os problemas genéticos no nenê aparecem com muito mais frequência, principalmente a síndrome de Down e outras patologias. Foi muito bom, doutor Valdemar. Obrigado aí por essas dicas, aí, por nos falar sobre esse universo que o senhor domina muito bem. E eu queria fazer aqui uma observação. Vocês sabem que ele é marido da doutora Lígia Cogos, né, médica dermatologista. Aliás, ele foi professor dela, casou, formam um casal muito simpático, cada um com sucesso na sua área médica. E eles têm uma particularidade, eles adoram cantar. Ele é barítono, ele canta muito bem. E a doutora Lígia também canta muito bem, é uma família de músicos que tem isso como hobby, não é isso, doutor Valdemar? Às vezes as amizades são conseguidas à custa dessa atividade, mas eu acho que muitas amizades foram destruídas quando você força o sujeito a nos ouvir cantando. Doutor Valdemar Cogos, mais uma vez, muito obrigado, tá? E você está intimado a me convidar outras vezes, viu? Opa, com o maior prazer. Doutor Valdemar, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção, tá bom? E por nos dar essas dicas, falando sobre esse assunto tão importante aí para a saúde da mulher, tá bom? E eu prometo para você que eu só cantarei atendendo a pedidos. Um abraço, doutor Valdemar, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, um abraço para você e um abraço para a Vitória.